Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta J-Editors Talk Saídas Profissionais. O mercado de trabalho está em profunda transformação. Ao longo dos últimos anos, a transição digital, a mudança nos ambientes de trabalho e as próprias competências e profissões têm possibilitado um processo que vimos, por vistos, ser acelerado pelo contexto pandémico. Importa agora perceber que futuro se pode antecipar para as saídas profissionais, em termos de saídas profissionais, aliás, que competências procuram as organizações e em que áreas pretendem apostar as instituições de ensino. Por isso, contamos com a preciosa ajuda dos nossos convidados de hoje, que passo a apresentar: doutora Helena Faria, Head of Career Services do ISEG, doutora Joana César Machado, coordenadora de licenciaturas em Economia e Gestão da Católica Porto Business School, o doutor Pedro Ferreira, professor do Departamento de Economia e Gestão da Universidade Portucalense, e o Dr. Vítor Dias, diretor do Departamento de Formação do Sinfim. Sejam os quatro muito bem-vindos e desde já muito obrigado por se juntarem a nós. Helena Faria, eu começava por si, num mundo onde a tecnologia se tem transformado a um ritmo cada vez mais acelerado, com avanços que têm aqui um impacto significativo na maneira como as pessoas trabalham. Eu pergunto-lhe como é que se acompanham as tendências do mercado de trabalho. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que nos endereçaram. Pronto, na verdade, os desafios tecnológicos que estamos a sentir de forma mais evidente, mas já estamos a enfrentá-los há algum tempo, há alguns anos, portanto, e eu acho que tem sido aqui uma realidade, portanto, a adaptação a novas tecnologias e a novos contextos. Hoje sentimos isso de forma mais evidente, obviamente, por toda a situação pandémica. E eu, na verdade, acho que é fundamental e isto numa perspectiva académica, que os alunos sejam cada vez mais expostos a linguagens, a ferramentas, a técnicas que são muito procuradas e valorizadas pelo mercado de trabalho, mas acima de tudo eu penso que é fundamental irmos um bocadinho mais atrás e pensarmos que o tipo de formação que se dá que damos aos alunos tem que ser diversificada desde o primeiro momento. Portanto, numa perspectiva mais global, eu entendo que a especialização logo desde o início não é sinónimo de uma rápida adaptação ou de tornar as pessoas mais resilientes. É fundamental haver uma formação de base que seja diversificada, aprender um pouco os métodos quantitativos, a matemática, a estatística, as linguagens. Os alunos têm que saber um bocadinho de vários temas, sem que ser expostos a diferentes formas até de pensar. Estamos aqui a falar em termos de, por exemplo, que estou na área da economia e da gestão, não só a diferentes linhas de pensamento económico, mas até a diferentes linhas de pensamento político, mas é fundamental, e posso dar um exemplo, por exemplo, os nossos alunos de gestão têm que saber de economia, os alunos de economia têm que saber pouco de gestão, têm que saber de matemática, têm que ter ali bases sólidas que lhes permitam mais tarde estarem preparados para os desafios que o mercado de trabalho nos pede. E, portanto, esta aposta numa formação mais diversificada permite com que os alunos possam desenvolver competências, por exemplo, no sentido crítico, o raciocínio lógico, um pensamento estruturado, o saber pensar, o serem rápidos na aprendizagem, que depois, chegando o momento de ingressarem no mercado de trabalho, rapidamente se adaptam e aprendem aquilo que é necessário para cada um das organizações, porque as empresas depois também, em termos de tecnologia, variam em termos das técnicas que utilizam, das ferramentas, das linguagens, varia de empresa para empresa e, portanto, não é também papel da faculdade, da academia, dar esse tipo de formação tão específica. Obviamente que é fundamental, por exemplo, hoje que se fala tanto das linguagens do Python, do R, portanto, de terem noção, conceitos, de perceberem os conceitos de inteligência artificial ou de machine learning, etc., é fundamental incorporar estas temáticas e complementar os seus currículos académicos, mas, acima de tudo, eles têm que ter esta capacidade de aprendizagem rápida,
quando chegam ao mundo do trabalho. E, portanto, eu penso que isso se dá com uma formação de base sólida e, essencialmente, com uma base quantitativa forte, porque eu defendo que quanto mais matemática, por exemplo, os alunos têm e que são expostos, maior é a capacidade depois também de se adaptarem e de aprenderem rapidamente o que quer que seja necessário pelas organizações. E, portanto, e nós vemos que as empresas o que nos estão a pedir, e indo de uma forma muito concreta, o que as empresas nos estão a pedir quando selecionam alunos é exatamente que tragam essa capacidade, esse raciocínio, essa capacidade de aprender rapidamente uma nova tecnologia, uma nova linguagem, uma nova ferramenta, que saibam pensar, que tenham um pensamento estruturado e que, no fundo, tenham essas bases que vêm pela solidez da formação académica logo desde o primeiro ano. Acho que isso é fundamental. Obrigado, Helena Ferreira. Eu queria pegar nessa questão da tecnologia e da inteligência artificial que referiu e de facto perguntar à Joana César Machado como é que este avanço de tecnologia e sobretudo da inteligência artificial que temos assistido afeta áreas como a gestão das empresas. É possível ter aqui uma máquina a gerir pessoas ou o lado humano será sempre essencial? Boa tarde a todos. Obrigada, João, pela questão que colocou. Realmente, os avanços tecnológicos e a inteligência artificial influenciaram muito diferentes áreas e, em particular, a gestão, e sem dúvida que vieram a alterar o trabalho dos gestores e depois também toda a envolvente em que esse trabalho é desenvolvido. A inteligência artificial permitiu a automatização de várias tarefas, essencialmente tarefas mais rotineiras, mais administrativas, tarefas de supervisão, de controle, por exemplo, sei lá, desde sincronização de horários, de férias, supervisão de trabalho. Tem um papel muito importante, claro, na recolha de dados e na análise mais descritiva de dados também. E nesse sentido, a inteligência artificial permitiu automatizar tarefas que antes eram desempenhadas pelos gestores e permitiu que essas tarefas fossem desempenhadas também de uma forma mais rápida, com custo menor, e nesse sentido contribuiu para aumentar a produtividade das organizações. Ao libertar os gestores, e essencialmente a inteligência artificial acaba por ter um impacto maior, se nós falarmos de diferentes níveis de gestão, claro, no trabalho dos gestores mais operacionais ou dos gestores de nível médio, mas ao libertar o trabalho dos gestores da realização dessas tarefas mais rotineiras, acaba por permitir que eles se dediquem a tarefas em que a sua capacidade de julgamento, de avaliação, a sua capacidade de comunicação, empatia é muito importante. Há dias está a haver um estudo da Harvard Business Review, que com uma amostra grande de gestores, em que eles diziam que cerca de 54% do seu tempo de trabalho era dedicado à realização destas tarefas mais rotineiras. E se eles puderem... Que podem ser automatizadas. Sim, claro, e se essas tarefas puderem ser automatizadas, eles podem dedicar o seu tempo à realização de tarefas em que só com a sua inteligência emocional, inteligência social, podem ser desenvolvidas. Portanto, no fundo, eu acho que mais do que um inimigo dos gestores, a inteligência artificial tem que ser encarada como uma ferramenta essencial que vai permitir que os gestores desempenhem melhor o seu trabalho e que assim consigam criar mais valor para as organizações em que trabalham, para os seus detentores de interesse e preferencialmente para a sociedade como um todo, porque vão poder tomar decisões melhor fundamentadas em dados e libertar
o seu tempo para tarefas em que a capacidade de reflexão, de interpretação e análise, pensamento crítico... Coisas que as máquinas ainda não fazem. Exatamente, e portanto, as máquinas, nunca respondendo à segunda parte da questão, nunca vão ser capazes de gerir pessoas. Claro que as máquinas têm um papel importante, mesmo no âmbito da gestão de recursos humanos, na supervisão do trabalho, mas não na avaliação aprofundada de cada colaborador, não certamente na motivação dos colaboradores, no fomento do trabalho em equipa, na criação de um ambiente de trabalho saudável, estimulante. Portanto, nesse aspecto, as máquinas nunca serão capazes de substituir os gestores. Muito obrigado, Joana César Machado. Pedro Ferreira, é possível então perceber já quais é que são aqui os setores que vão ter mais saídas profissionais nos próximos anos e quais, pelo contrário, vão ter menos? Olá, boa tarde. Um cumprimento ao João e naturalmente também aos meus colegas de comentário, a Joana, a Helena e o Vítor. E naturalmente também agradecer a possibilidade em nome da Universidade Portucalense, de estarmos aqui no JE Editors Talk e de partilhar as nossas ideias também convosco. O gosto é todo nosso, Pedro. Relativamente à questão, eu acho que é importante desde logo percebermos, até para enquadrarmos isto, percebermos aqui 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, percebermos que globalmente, até em virtude destes quase 2 anos, últimos 2 anos que vivemos, naturalmente que as marcas em muitas esferas das sociedades são inegáveis e já foram escalpelizadas e, portanto, é demasiado óbvio. Portanto, o mercado de trabalho não é exceção a esse nível. E, portanto, eu acho que estamos neste momento, apesar de tudo, e por muito que nós possamos tentar prever o que se vai passar, nós estamos em território não cartografado, ou seja, é difícil perceber, porque digamos que estes 2 últimos anos marcaram de forma muito evidente também o mercado de trabalho, as profissões, o ensino, a formação, o desenvolvimento de pessoas, etc. De qualquer das formas, eu acho que há 2 aspectos que são importantes de considerar. Desde logo, a transformação digital, que já não vem de agora, não é? Mas que naturalmente estes 2 últimos anos, enfim, tiveram um efeito talvez exponencial e até de abertura de mentalidades, que talvez venham certamente a acelerar tudo aquilo que está associado à transformação digital. O outro aspecto está relacionado com o lado talvez mais humano que a Joana referia há pouco, que é a emergência do relacional e da abordagem empática, digamos assim. E, portanto, estes são 2 eixos que nós vamos ter que considerar no futuro próximo, do ponto de vista daquilo que são as saídas profissionais e do ponto de vista daquilo que poderá vir a ser as configurações do mercado de trabalho nos tempos mais próximos e no futuro mais próximo. Isso quer dizer, por exemplo, que profissões que possam, de alguma forma, estar associadas, ou por um lado, à transformação digital e a todos os mecanismos e processos associados à transformação digital, mas também profissões que possam estar muito associadas à dimensão da emergência do relacional, eu julgo, na minha humilde opinião, que serão áreas profissionais que passarão a ter mais relevo no futuro. Tentando concretizar um bocadinho mais, porque falar de transformação digital e de emergência relacional parece assim uma coisa um bocado abstrata, tentando concretizar, aliás, há algumas consultoras internacionais que têm feito alguns estudos sobre esta matéria. A própria área da inteligência emocional já é muito explorada pelas grandes organizações. Exatamente, mas haverá certamente aqui espaço para, digamos assim, para áreas profissionais que estarão relacionadas com essa área. Por exemplo, tudo o que esteja relacionado com analistas de dados, porque obviamente quando falamos de transformação digital temos necessariamente que falar
dados, de data science, de big data, etc. E, portanto, tudo o que esteja relacionado com analistas de dados, tudo o que esteja relacionado com cibersegurança, analistas de cibersegurança e técnicos de cibersegurança também são áreas que certamente vão ter futuro. Mas depois, outras áreas que eventualmente estão mais... fazem mais a ponte entre as pessoas e o digital, como os gestores de CRM, os Digital Product Managers, os responsáveis de marketing online, gestores de redes sociais. Estas áreas são áreas que vão certamente emergir bastante. E depois, interessante também, é perceber que áreas que estão relacionadas, nomeadamente, com o cruzamento entre a tecnologia e a saúde, são áreas também que, enfim, terão certamente aqui também um desenvolvimento interessante. E depois, todas aquelas profissões que poderão estar mais relacionadas com o relacional. Por exemplo, num dos estudos achei uma muito interessante, o Scrum Master, que é no fundo um facilitador de projetos, e onde a dimensão relacional é fundamental. Ou seja, o Scrum Master não é propriamente o especialista em cibersegurança, não é o especialista em marketing online, não é o especialista, mas é a pessoa que consegue congregar todas estas pessoas num objetivo comum e, portanto, esta dimensão relacional também vai. Depois, tudo o que esteja relacionado com customer service é outra área que também, onde o relacional e o lado empático naturalmente são importantes e, portanto, isto são áreas certamente em termos profissionais que terão certamente futuro, digamos assim. Muito obrigado, Pedro Ferreira. Dá para perceber então aqui que há um grande palco para a questão da interação humana, da interação social, algo que vem se calhar até contradizer aquilo que achávamos que estava associado aos avanços tecnológicos. Vítor Dias, a indústria será aqui uma das principais beneficiárias do avanço da robótica, que permite processos cada vez mais eficientes. Já percebemos aqui que impacto é que isto terá na área dos gestores, mas que papel sobra para as pessoas na área da indústria com os avanços da robótica? Olá, boa tarde. Agradeço ao João, em nome do Jornal Económico, o convite e cumprimento os meus colegas de painel, vou assim chamar, neste contexto. A pergunta é interessante e põe aqui não diria em confronto, mas nos dois pratos da balança, pessoas e robótica, que é um desafio antigo e que vem perdurando e que vai continuar a perdurar do ponto de vista de evolução. Eu vou pôr as coisas no sentido e permitam-me, as colegas das económicas sabem mais do que eu, mas vou pôr as coisas no ponto do tangível e do intangível. Onde vou pôr a robótica na área do tangível e as pessoas na área do intangível. Havia um pedagogo já no século XVIII, de seu nome Pestalozzi, mas por acaso era alemão, não pode confundir, mas era alemão, que, tal como hoje, definia 3 grandes áreas de intervenção no comportamento. Na altura se chamava a área intelectual, a área moral e a área manual, que mais tarde evoluíram para aquilo que todos nós é mais familiar, a área do saber-saber, a área do saber-fazer e a área do saber-estar. No vosso caderninho que saiu agora das saídas profissionais, havia uma referência a novos cursos que referiam também a essas variáveis, agora numa nova dinâmica que chamavam saber pensar, saber fazer e saber agir. Bem, quando nós temos nos domínios do tangível, do saber fazer, naturalmente que a área da robótica uma variável super importante para a indústria, do ponto de vista de maximização e otimização de recursos. Mas quando passamos para a área dos intangíveis, e há bocado a Helena referiu a multidisciplinaridade, e o Pedro Ferreira fez muita referência também à área do intelecto e da sensibilidade da relação com o cliente, e a Joana falou também da motivação. Ora bem, estes domínios são exatamente os domínios onde, por ora, e creio que no futuro, a robótica não substituirá as pessoas. Precisamente nos domínios da relação, nos domínios da criatividade, nos domínios da comunicação,
aquela que estamos a ter aqui. Nos domínios da cooperação, quando a Helena falava da multidisciplinaridade, passava precisamente pela necessidade de cooperação. Aliás, este painel é um exemplo disso. Não convidaram uma pessoa, convidaram várias pessoas, precisamente para terem vários pontos de vista diferenciados. E é a diferenciação dos pontos de vista, a multidisciplinaridade, que permite, de facto, a conciliação, o encontro de, não diria de soluções, mas de ramos e de caminhos alternativos para aquilo que a nós nos preocupa, nomeadamente aqui neste painel que somos todos operadores de educação e informação, e que nos preocupa que respostas dar a esse tipo de mercado. Continuando nessa perspectiva, para além da comunicação e da cooperação, temos o tal sentido difícil, pouco tangível, do pensamento crítico. Quando digo pouco tangível, embora hoje a inteligência artificial permita, mas a continuidade do pensamento crítico é muito rica. E a última variável, que é a área da criatividade. Criatividade essa que tem permitido precisamente que a robótica venha criar e venha trazer mais-valias para todas estas variáveis. Mas é uma preocupação que começa a existir a nível mundial e onde nós nos inserimos, felizmente. Mais quanto aos empregos que se perderão e aos empregos que se criarão. Essa é a variável que está em cima da mesa. O último estudo da CIP aponta, a grosso modo, números redondos para 1,1 milhões de empregos que se podem perder. Mas, em simultâneo, também aponta para um número muito idêntico de números de empregos que se podem vir a criar, dentre os quais referencia cerca de 200, 250 mil, são em áreas que nós não dominamos, nem conhecemos, nem sabemos quais poderão ser, mas temos a consciência que poderão ser, que vêm a ser necessárias. E mais do que pensarmos nos empregos que vão ser perdidos, importa, nomeadamente, a um operador de formação, educação, como somos nós aqui, é saber como reconverter e que respostas é que vamos dar precisamente a esse target, a esse público que potencialmente vai perder o emprego. Desses empregos que se vão perder, cerca de 40% a 45% são empregos manuais. A manufatura é naturalmente a área que sofrerá mais com essa perda de emprego. Mas toda essa parte manual tem capacidade de ser recondicionada, certo? Para empregos, porque toda a robótica, toda a inteligência artificial, todos esses domínios requerem também eles novos empregos, novas metodologias de manutenção, de acompanhamento, de desenvolvimento dessas novas ferramentas, e é essa reconversão, pegando em muito do conhecimento de base que muitos desse público que vai perder essas funções e do novo público que está a entrar no mercado, orientados precisamente não só para a variável da manutenção dos domínios tecnológicos, mas também, essencialmente, para a variável da relação entre as pessoas, entre os clientes internos e clientes externos. Aliás, se a indústria 4.0, hoje muito badalada, e há bocado Pedro fez referência à digitalização, veio trazer estes desafios da robotização ou automação industrial, começa a haver uma nova linha de raciocínio muito importante, que é a sociedade 5.0. Se a automação esteve a orientar toda a produção, se a indústria 4.0 orientou toda a produção para a automação, a sociedade 5.0 vem trazer a preocupação inversa, é pôr precisamente toda essa automação ao serviço das pessoas. Vítor Dias, eu queria só aqui aproveitar o gancho que fez e que eu acho interessante, porque a questão de levar estes trabalhadores, tirá-los, ou seja, vão perder o seu emprego, levá-los para outras áreas de atuação, vai implicar aqui um upskilling e um reskilling, que são termos que temos vindo já a falar recentemente. Eu gostava de perguntar a Helena Faria sobre essa mecânica toda e de que forma é que estas formações em inteligência artificial ou machine learning podem ser aqui talvez a chave para dominar o mercado de trabalho num futuro próximo. Eu acho que é sem dúvida essencial que as pessoas, de uma forma geral, tenham a noção, tenham conhecimento sobre os conceitos de inteligência artificial e o que é machine learning, e portanto terem aqui algumas competências relacionadas com estas ferramentas e com estas áreas. São áreas muito vastas, estamos a falar de inteligência artificial, implica muito, é uma área muito, muito extensa, não é? Portanto, vai desde
seja a matemática, a programação, pode incluir as neurociências, a linguística, etc, etc. Portanto, acho que sem dúvida, e como já foi referido, a Joana e o Pedro e o Vítor referiram isso muito bem anteriormente, são áreas fundamentais que estão no nosso dia-a-dia, que estão no dia-a-dia das organizações e, portanto, as pessoas têm que estar preparadas para lidar com estas novas tecnologias e com estas novas ferramentas. Na sua pergunta, se é a chave para o futuro, eu acho que acima de tudo, hoje é o machine learning, amanhã podem surgir outras ferramentas, portanto, como eu também me coloco na linha do que disse anteriormente, acho que o que é fundamental é que as pessoas tenham a capacidade de se adaptarem, de fazerem o tal upskilling, não é? Portanto, de fazerem requalificação, de aprenderem fazer aquisições de novos conhecimentos, desenvolverem novas competências, terem essa capacidade, porque o que nós estamos a ver também muito no mercado é que as pessoas que se tornam não empregáveis são exatamente aquelas que se especializaram e que fazem um conjunto de tarefas, não desenvolveram um conjunto de competências que lhes permitem aprenderem novas coisas e, portanto, essas pessoas ficam rapidamente, pode ser difícil fazer a sua requalificação. Toda a gente tem a capacidade de aprender novas coisas, mas quando estamos a falar... Nem toda a gente tem a vontade. Nem toda a gente tem a vontade e há conceitos mais complexos que têm a ver com esta área das tecnologias e da transformação digital, que nem toda a gente tem as bases necessárias para poder compreender e para poder depois intervir. Por isso é que eu digo, sem dúvida tem que haver formação nessas áreas, elas fazem parte do nosso dia-a-dia e do dia-a-dia das organizações, mas tem que haver aqui esta preocupação de tornar as pessoas mais resilientes, mais adaptáveis, para que de hoje para amanhã surge uma nova ferramenta e as pessoas têm essa capacidade de fazer essa requalificação. E a grande preocupação hoje no mercado de trabalho é o que fazer com um conjunto de recursos humanos que não têm essa capacidade, porque se especializaram demasiado, fizeram durante toda a vida um conjunto de tarefas muito restrito e agora que de repente aquilo já não faz sentido porque vem ser substituído pela inteligência artificial, não é? Então, o que fazer com essas pessoas? Portanto, isto também é uma preocupação e que a academia e as escolas e a formação profissional têm que ter em consideração, portanto, na forma como vai estruturar os seus cursos, não é? E como vai desenvolver as pessoas nesta parte da educação, formação, etc. Muito obrigado, Helena Faria. Joana César Machado, há pouco falava-nos e explicou-nos bastante bem que este avanço da inteligência artificial e da robótica pode, e percebemos pelo Vítor e pelo Pedro e pela Helena, que pode vir a reduzir muito o trabalho que fica para as pessoas fazerem, sobretudo na recolha de dados, nas tarefas de repetição. E como a Joana disse bem, isto torna as pessoas mais livres para se dedicarem a outras atividades. Eu gostava de perguntar que competências é que passam aqui a ser necessárias dos gestores e não só para encarar este novo mundo. Obrigada João. Tal como os meus colegas de painel reforçaram também, para além de ser importante, como a Helena disse agora mesmo, para além de ser importante ter competências tecnológicas e compreender o que é possível fazer com a inteligência artificial, o que é possível fazer com as inovações tecnológicas que vão surgindo, é muito, muito importante, e eu acho que os avanços ao nível da tecnologia e a inteligência artificial vieram reforçar isso. São muito importantes as chamadas soft skills, independentemente de, tal como os meus colegas também realçaram, ser fundamental que um gestor tenha boas bases de métodos quantitativos, boas bases de matemática, porque o raciocínio matemático e lógico é essencial para todas para várias funções que um gestor tem que desempenhar. É muito importante que um gestor tenha capacidade de análise, reflexão, interpretação de dados, porque, por exemplo, a inteligência
a inteligência artificial dá-nos padrões de dados, mas depois é preciso saber interpretar esses dados, é preciso saber tirar conclusões a partir dos dados, usar os dados para depois fazer novos estudos, experimentação, por isso essa capacidade de análise, reflexão é muito, muito importante também o pensamento criativo e o pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas, antes de mais compreender quais os problemas que nós temos para resolver, que tipo de dados é que precisamos para resolver esses problemas e depois podemos tirar partido da tecnologia para obter esses dados, para analisar esses dados, explorar os dados, mas temos que saber depois discutir os dados, discutir as descobertas que conseguimos obter através das inovações tecnológicas e usar esses dados para tomar melhores decisões de futuro. Por isso, as competências de análise, de reflexão, interpretação, comunicação, muito importante no mundo em que as máquinas fazem todas estas tarefas rotineiras, mas ser capaz de comunicar, de persuadir as pessoas que trabalham connosco através da nossa linguagem não verbal, da linguagem verbal, a capacidade de motivar as pessoas, estimular o trabalho em equipa, que pode ser feito de uma forma muito mais eficiente com a ajuda da tecnologia, sem dúvida, e nós bem vimos agora com o confinamento, com a pandemia, como foi possível, mesmo estando a maioria de nós em teletrabalho, continuar a colaborar com as equipas e quem faz, por exemplo, investigação, pesquisa de mercado, tem que muitas vezes estar em constante colaboração com pessoas que estão espalhadas não só pelo país, mas pelo mundo, e as novas tecnologias são fundamentais a esse nível. Mas esta capacidade de comunicar, trabalhar em equipa, o pensamento crítico, liderança, são muito importantes. Por isso, independentemente da relevância das competências mais técnicas ou das chamadas hard skills, que também são trabalhadas nas nossas formações, as soft skills têm vindo, e com as inovações tecnológicas, assumiram ainda uma relevância maior. São coisas em que as máquinas realmente não nos podem substituir. Muito obrigado, Joana César Machado. Pedro Ferreira, já percebemos que, de facto, quem sai do mercado de trabalho tem aqui vários caminhos que pode percorrer, mas e quem fica no mercado de trabalho? Quem já está no mercado de trabalho e vai por este caminho do reskilling ou do upskilling, por exemplo, vai precisar mesmo de se reinventar, sendo que há pessoas já com experiências e competências que estão ativamente a procurar aumentar as suas skills através de mais formações académicas. Certo. Eu não diria, talvez, o reinventar, pelo menos na minha concepção, reinventar parece uma coisa demasiado abrupta, não é? Transformar-nos muito, mas eu diria que sim, que vai haver uma grande necessidade de modificarmos aquilo que sabemos fazer e aquilo que podemos, do ponto de vista enquanto profissionais, oferecer ao mercado. Aliás, deixem-me dizer que, até porque provavelmente boa parte das pessoas que veem e ouvem este tipo de reflexões, naturalmente, e ainda por cima tendo em conta o tema, saídas profissionais, certamente também serão pessoas que estão no mercado de trabalho ou estão a entrar no mercado de trabalho e, portanto, eu diria que todas estas informações e todas estas ideias que têm sido aqui partilhadas, no fundo, devem ser entendidas como uma forma das pessoas perceberem como é que eu posso acionar essa informação, transformando-a numa estratégia pessoal e profissional que me possa ser benéfica. E nesse sentido, naturalmente, é importante perceber, de facto, como aliás a Joana acabou de referir, há uma série de competências ao nível de soft, competências comportamentais e relacionais que são muito, muito importantes. Aliás, eu diria que é na base dessas competências que vão construir ou que constroem bons profissionais. E, portanto, eu diria que não são um tipo de competências que sejam específicas da área B ou C,
mas são competências que devem ser desenvolvidas por todos os profissionais, porque de uma forma ou de outra, todos acabamos a trabalhar ligados a organizações e, portanto, porque estamos ligados a organizações, estamos ligados a pessoas. Um outro aspecto que também eu acho que é importante reter, e mesmo para quem está no mercado de trabalho, está também com um ar otimista a coisa, é que, por exemplo, em Portugal, e falando só da realidade portuguesa, os últimos dados, e obviamente isto é apenas um indicador, não é revelador de toda a realidade, mas os dados do IFP de abril deste ano referem que o número de ofertas de emprego aumentou relativamente ao período homólogo, portanto a abril de 2020 aumentou 54,2%. Portanto, o que significa que o mercado está a começar outra vez a mexer. E isto é bom sinal, como é evidente. Não é? Um estudo do Fórum Económico Mundial também refere que, mais a médio e longo prazo, e até pegando um pouco nas palavras do Vítor de há pouco, eu não conhecia o estudo da CIP, mas vai ao encontro também das ideias do estudo do Fórum Económico Mundial, que diz que a médio e longo prazo a criação de emprego e de novas profissões vai superar a destruição de, vamos lhe chamar assim à falta de melhor expressão, de velhas profissões. E, portanto, isto é um bom sinal também. Claro. E há aqui oportunidades que merecem ser exploradas. O mesmo estudo do Fórum Económico Mundial refere um dado também muito interessante que diz que 40% dos trabalhadores terão de passar por um processo de reskilling no curto prazo. Portanto, o que significa que quem está no mercado de trabalho tem que perceber... Tem que se mexer e já. Exatamente. Tem que se mexer e já, e tem que perceber a sua situação, fazer o seu próprio diagnóstico e, naturalmente, perceber até que ponto é que efetivamente mais necessita. E, portanto, nesse sentido, não dá para estar parado. Só uma última nota muito rápida, só para dizer isto. É importante perceber também que hoje, como a realidade está, a própria formação, aprendizagem, desenvolvimento, como lhe quiserem chamar, já não se confina apenas à tradicional formação académica. Quer dizer que hoje é possível aprender de muitas formas, é possível fazermos a atualização dos nossos conhecimentos, o tal dito upskilling ou reskilling, de formas muito diversificadas que não passam ou não têm passado pelas tradicionais formações académicas. É claro que isto também quer dizer alguma coisa para a academia, mas eu não vou entrar por aí porque acho que não é o tema de hoje, mas sobretudo as pessoas perceberem que também há hoje muitas formas de aprendermos e de atualizarmos os nossos conhecimentos. Muito obrigado, Pedro Ferreira. Eu queria, para terminar, Vítor Dias, e porque já estamos mesmo na margem do nosso tempo, terminar aqui esta conclusão de ideias, no fundo, porque o avanço da tecnologia na indústria significa, como já percebemos aqui, uma maior necessidade de formação dos trabalhadores e das pessoas que estão a entrar ou que já estão no mercado de trabalho. Eu pergunto-lhe só mesmo para terminar, Vítor, se esta formação profissional nestas áreas pode fazer toda a diferença, sim ou não, para uma carreira no futuro? A resposta é sim. Nós somos uma entidade que existimos há 36 anos e neste período de existência temos mais de 300 mil formados. Significa, e num setor que é o principal setor de exportação, na área da indústria, e quando exporta, estou a falar de exportação para a Alemanha e para outros países da Europa, que significa o quadro de exigências é elevado. E esse quadro de exigências só consegue encontrar a resposta com uma formação contínua. Logo, se nos últimos 36 anos conseguimos formar 300 mil pessoas, vamos continuar a formar para esse mercado, porque o presente é a antecipação do futuro e consegue responder precisamente a esse upskilling e reskilling. E nesse sentido, nós próprios como organização estamos a fazer o nosso upskilling, o nosso reskilling. Estamos a deixar a metodologia em que trabalhamos no sentido dos conteúdos e estamos a trabalhar agora no sentido das competências. E nesse sentido temos um projeto abrangente, cujo nome nós chamamos AB4C, a AB4C que é a aprendizagem baseada em projetos, e os projetos aqui são substituídos pelos 4 Cs, que há bocado a Joana fez referência: a comunicação, a criatividade, a cooperação, pensamento crítico, que constroem o projeto.
Porquê? Para não cairmos no erro que a Helena fazia referência há bocado, que antigamente os grandes especialistas hoje são aqueles que mais facilmente não conseguem acompanhar o mercado. Porquê? Porque estão muito fechados, e é esse sentido aberto do pensamento crítico, da cooperação, que vão trazer novas ferramentas, fazendo da formação uma ferramenta do cotidiano para quem queira e para as empresas que se querem manter no Muito mercado. obrigado, Vítor Dias. Muito obrigado também, Joana César Machado, Helena Faria, Pedro Ferreira, por esta conversa, sem dúvida muito interessante, e eu acredito, e nós no Jornal Económico acreditamos, um tema indispensável para o futuro. Muito obrigado aos 4 pela vossa presença e disponibilidade. Muito obrigado também a si que esteve a assistir desse lado. Já sabe que pode ver e rever estas e outras conversas em JETV no Jornal Económico, no Facebook e no YouTube. Fique bem.